Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Louvamos o Senhor pela oportunidade de servi-lo, de estar aqui neste lugar, e ter um momento para adorar, glorificar o seu nome, ouvir a sua palavra. Então que você possa estar aí com o seu coração aberto. Como já deu para perceber, né, hoje minha voz, estou contando com a graça de Deus, e ontem à tarde já estava apresentando um pouco de rouquidão, mas hoje pela manhã intensificou. Eu espero em Deus dar continuidade aqui e conseguir falar no compromisso de hoje pela manhã e logo mais à noite. Mas abra sua Bíblia no Salmo de número 96. Salmo de número 96. Hoje eu vou fazer algo que o pastor Antônio fazia muito, principalmente na Barreira. Quem teve a oportunidade de conhecer a igreja Nova Vida lá na Barreira, o pastor fazia como uma estratégia, uma dinâmica. Mas hoje eu vou fazer por necessidade. E o pastor de vez em quando chamava algumas pessoas para ler o salmo, né, do dia, do culto. E assim ele chamava aleatoriamente os irmãos para estarem ali lendo a palavra. Mas hoje, em função da minha voz, né, aí essa é a necessidade. Irmão Jael, se o irmão puder vir aqui e fazer a leitura desse salmo, um salmo de tributo e glórias ao nosso Deus majestoso e poderoso. Bom dia, amados. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia. Temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Temei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Muito obrigado. Anunciai entre as nações as suas maravilhas. O papel da igreja, portador e mensageiro das boas novas, do amor de Deus. Esse é um chamado para todos nós, e que possamos não apenas ser aqueles que desfrutam, né, como beneficiário, desfrutamos da graça, da bondade de Deus, mas que possamos proclamar. Esse é o nosso papel, a igreja comissionada, tocar a trombeta, né, a anunciar entre as nações os feitos de Deus, e o maior feito é o seu amor
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já passou da hora de nós anunciarmos as maravilhas de Deus e falarmos do Evangelho do Senhor. Vamos orar. Deus e Pai, ao reconhecer a sua grandeza, o seu amor, como beneficiários que somos das suas maravilhas e do maior ato de amor demonstrado na face da terra, nós temos consciência que estamos aqui porque nós fomos alcançados por esse amor. As suas maravilhas se revelou a nós, chegou até nós, está em nós. Mas temos uma missão de proclamar, de anunciar entre os povos as suas maravilhas. Estamos aqui essa manhã para cultuar, louvar, entregar o nosso culto a Ti, mas que também, ao ouvir a Tua palavra, os textos que vamos ler, essa missão venha ser reforçada em nosso coração, no trato da obra de Deus, da obra missionária, do expandir o reino do Senhor. Obrigado a Deus por nos usar pela sua misericórdia. Seja conosco. Abençoe, Senhor Deus, todo esse momento que vamos estar aqui na tua presença, nesse ajuntamento solene para cultuar e bendizer o teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. O salmo começou convocando: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai, bendizei o seu nome. Então, vamos bendizer, vamos engrandecer, vamos exaltar o nome do Senhor. Os irmãos do louvor vão estar conduzindo esse momento, que você possa abrir o seu coração para assim adorá-lo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali
Te adoraremos, Jesus, nosso amigo Jesus, o nosso guia, o nosso protetor. A Ti adoramos, Jesus, Te louvamos. Jesus, meu guia é. Jesus, meu guia é. Amigo e protetor, Ele é. O meu bom pastor. E quando eu senti deixa fluir dos seus lábios palavras que engrandeçam a esse Jesus que você cantou, que é o seu guia, o seu amigo, o seu protetor. Jesus, Tu és o Rei dos Reis, o nome que está acima de todo nome, todo poderoso, digno de honra e de glória, para sempre Tu és, para sempre Tu és. Uma pequena luz No tamanho da mão de um homem. Se você conhece essa canção, cante. Mas esse é o sinal que a Tua chuva não eu vejo uma pequena luz, Jesus, o tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal, Este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Então, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a Tua chuva
abras com portas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos Se pedimos, então peça. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai chover. Abre as comportas dos céus. Jesus, vem neste lugar e enche o nosso ser. Vem neste lugar e enche este lugar. E enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor, enche Jesus, não só, Senhor Jesus, esse lugar, essa casa, esse templo. Enche os nossos corações com a tua presença, com a tua unção, com o teu poder. Oh, enche, e enche este lugar. É o que nós te pedimos, Senhor. E enche a minha vida, o Senhor, vem neste lugar e enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor Jesus. Oh, Jesus, esse é o seu momento com Ele. Ele está aqui neste lugar. Oh, preciso tanto de Ti. preciso tanto de Ti. Preciso tanto te ver. Preciso tanto te ver. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto te ver.
Jesus, que privilégio grandioso, Jesus. Te agradecemos, Deus, por essa grande oportunidade de estarmos aqui na sua casa já pela manhã. Entregar, Senhor Jesus, as primícias, Senhor Jesus, ao Senhor, a primícia de nossas vidas. Já o primeiro momento do nosso dia está na sua casa contigo, Deus. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas e aqui neste lugar. Receba toda a adoração, Deus. Amém. Deus seja louvado. Compartilhe com seu irmão antes de você se sentar. Do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então clame, então grite, chame por Ele. A necessidade de buscá-lo, para que então Ele seja o nosso guia, protetor, bom pastor. E como no dia de Pentecoste, o Espírito Santo possa descer sobre nós, realizar as suas maravilhas, faz chover. Abre as comportas do céu, venha sobre nós, Espírito Santo, e principalmente para trazer a nós a consciência da nossa missão, de falar do reino de Deus, de anunciar as suas maravilhas. Que o Senhor receba, o nosso louvor e a nossa adoração. Um aviso, no próximo domingo, haverá quentinha, beneficente para o espaço social, e aqueles que quiserem abençoar, porque todo o valor da arrecadação da quentinha tem sido para a construção do espaço social, que já tem lá um corpo, nós tivemos a oportunidade de participar de um culto de ação de graça, pastor Antônio apresentando um pouco das dependências do local, e agora vem a fase de acabamento, a questão do ladrilho, da piscina, que vai ser aquecida, para também dar todo um suporte, ter ali hidroginástica, isso com o intuito de abençoar e acolher, principalmente os irmãos, da terceira idade. Então é um trabalho de acolhimento, de cuidado, essa é a visão, aquilo que tem estado no coração do pastor Antônio. O valor da quentinha é R$16,
e vai ser entregue aqui na igreja a partir de 11h30, tá bom? Até o meio-dia. Aqueles que desejarem, procure aí a Tayane ou a Liliane, que estão nos dando suporte na ajuda para a venda das quentinhas para o espaço social, ok? Vamos servir a Deus com as nossas ofertas neste momento. Segure a sua oferta, vamos orar. Bendito Deus e Pai, com gratidão, uma expressão de quem reconhece o cuidado de Deus, a provisão do Senhor, no nosso sustento diário, no cuidado para com as nossas vidas, Senhor, e assim, tendo alegria, porque o salmista diz, servir ao Senhor com alegria. Esse momento não pode ser um momento de peso, de constrangimento, mas de um gesto de generosidade, de liberalidade daqueles que reconhecem a provisão de Deus, e estão aqui não para pagar, mas com uma expressão de louvor retribuir, através do fruto, do suor do seu rosto, do seu trabalho, na fidelidade no dízimo, na generosidade das ofertas. Então, Deus, receba as entradas que chegam nesta manhã na sua casa. Eu creio que é o suficiente para manter esse lugar e nos dá condição de continuar também abençoando outras frentes de trabalhos, outro ministério. Obrigado, Senhor Deus, pela fidelidade do teu povo. Submetemos a nossa vida a ti, precisamos também da sua direção naquilo que se diz respeito à administração das nossas rendas, para não gastarmos naquilo que não é pão, para não vivermos, ó Deus, afligidos, sufocados, ó Deus, como quem está com uma corda no pescoço, porque não teve sabedoria ao administrar a sua renda. Então, ó Deus, ajuda-nos e dê-nos sabedoria e supre as nossas necessidades, porque também não estamos isentos de momentos de imprevisto, onde ocorrem certas situações que não estavam no nosso planejamento. Então, Deus, supra as nossas necessidades, envie os recursos, dê-nos condições de honrar os nossos compromissos, pois assim também estaremos testemunhando como pessoas que são fiéis, responsáveis e dão um bom testemunho na praça, como um bom pagador, como pessoas que honram com o seu compromisso. Ó Deus, é o que nós oramos neste momento, ao apresentarmos a Ti o dízimo e as ofertas, do nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Logo após as salvas passarem, os nossos adolescentes podem acompanhar a irmã Camila. Bom, logo mais eu tenho uma palavra, né, com o intuito de edificar, né, despertar os irmãos também, ajudá-los. Eu vou falar sobre lutando sobre o abatimento, mas antes de chegar logo mais, eu peço a graça de Deus para que eu consiga falar agora, né? Então, aqueles que chegaram no decorrer do culto, hoje eu estou usando uma dinâmica de ajuda. Um irmão leu o salmo, outro orou pelas crianças. Se estar aqui à frente, trazer uma palavra já produz uma tensão, né? Embora 25 anos com essa prática, né, semanalmente de estar atrás de um púlpito trazendo a palavra, mas todas as vezes que chego aqui, por causa da responsabilidade, do temor a Deus e da sua palavra, né? Então sempre vem ali aquela apreensão, uma tensão, e por que não dizer até um certo nervosismo. E quando a gente tem uma situação que nos surpreende, como hoje amanheci bastante rouco, isso aumenta ainda mais a minha tensão neste lugar, no compromisso de trazer aqui a palavra. Mas eu quero dar continuidade à exposição da terceira epístola de João. Nós começamos na semana passada, né, fazendo ali uma introdução. Então nós estamos na nossa escola dominical, ainda não dividindo em classe, mas não deixando de ter um caráter de estudo, né, de meditação na palavra, diferente de uma pregação, né, avulsa, como costumamos às vezes dizer, como vou pregar logo mais. Mas pela manhã nós já estamos há um bom tempo se dedicando à epístola
de João. Já falamos da primeira, da segunda, e agora entramos na terceira epístola. E hoje, dando continuidade, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 8. Como eu disse, né, na semana passada, já fizemos ali uma introdução, ressaltando alguns aspectos, e hoje, dando continuidade. Se você já encontrou, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor, o zelo que a gente tem, né? Se você puder, é claro, se não pode se manter sentado, não há problema nenhum nesse sentido, tá bom? A terceira epístola de João, como é uma carta de um único capítulo, né? Não há necessidade de falar o capítulo, mas a partir do versículo 5, diz assim: amado, a partir do verso 5, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso faze mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Uma palavra de oração. Deus e Pai, obrigado por mais a oportunidade que temos de estarmos aqui meditando na Tua palavra. Toma diante de Ti, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, para absorvermos um caráter diferente de culto, de ensino, na necessidade de pontuarmos com cuidado a leitura de alguns pontos. Ó Deus, conceda-me a Tua graça. Coloco diante de Ti as minhas dificuldades também essa manhã, as minhas limitações constantes, como um servo, como um homem carente da Sua graça, mas também diante, ó Pai, dessa debilidade no fato da minha voz e o esforço que estou para que falar essa manhã. Ajuda-me, ó Deus, nesta missão. Conceda-nos assim a Tua graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Um rápido retrospecto, diante, né, fazendo um balanço daquilo que nós temos aprendido com João. Se na sua primeira epístola, ele traz argumentos importantes para a defesa da fé, muito mais do que uma carta, é um tratado teológico, principalmente para que os irmãos que creram em Jesus pudessem ter certeza da sua salvação, e para isso ele estabelece ali então 3 provas incontestáveis para você diferenciar ou distinguir quem são de fato os verdadeiros cristãos ou os falsos crentes. E aí ele então fala da prova doutrinária, a importância daquilo que nós cremos, a prova da conduta, que fala então da santidade, da vivência, da obediência à palavra de Deus, e a prova social, que é o amor, como nós precisamos conviver e nos relacionar. O amor é uma marca muito forte. Essas são as 3 provas que então João traz. Já na sua segunda epístola, ele não fala com tanta evidência, mas não deixa de citar essas provas, mas a preocupação maior dele é principalmente com os falsos mestres, que estavam ali cercando a igreja de todas as formas, tentando infiltrar, trazendo as suas falsas doutrinas e os seus falsos ensinamentos. E aí então ele fala da importância de viver à luz da verdade. Para isso, 3 aspectos ele tratou ali: conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade, para não sucumbir ao cerco dos falsos mestres. Já agora na terceira carta, mais direcionada, a primeira carta foi às igrejas da Ásia Menor, a segunda carta a uma comunidade, vamos dizer assim, a uma congregação, a quem ele chama de senhora,
e ele então ali vai recomendando esses aspectos, como eu disse, não de forma tão assim que ele aprofundou na primeira epístola, mas vai trazendo para essa igreja algumas recomendações. A terceira carta, ela é direcionada a uma pessoa, João, que se apresenta como o presbítero, que pode estar relacionado ao ancião, já uma pessoa experiente, diga-se de passagem, era o último dos apóstolos, ainda vivo naquela ocasião, mas também como um líder, um pastor. E algo que chamou a atenção naquilo que nós falamos aqui na semana passada, são 3 palavras-chave que encontramos nos versos, uma das palavras-chave que nós encontramos nessa epístola é a palavra testemunho, que encontramos no verso 3, verso 6 e verso 9, dando ênfase, João dá ênfase à importância do testemunho, e o testemunho começa a partir dele, porque mesmo sendo um apóstolo, mesmo sendo uma testemunha ocular, que participou do ministério da vida de Jesus, estando presente em episódios como no monte, onde houve a transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo, também no momento em que Jesus estava ali agonizando, orando no Getsêmani, um homem que esteve presente, que acompanhou e ouviu da cruz o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: filho, eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho. João esteve ali próximo, foi uma pessoa muito próxima, mas ainda assim, ao relacionar e falar com a igreja, falar com os demais presbíteros, como Pedro também o fez, não usou, vamos dizer assim, da envergadura do título de apóstolo. Ele poderia dizer apóstolo do Senhor Jesus Cristo, porque ele era de fato, mas preferiu de uma forma mais humilde, para uma comunicação, de forma com que alcançasse o coração daqueles irmãos. Assim se colocou como o presbítero ao amado Gaio. Então, tanto do que diz respeito ao remetente, João, e agora um destinatário específico, chamado Gaio, ele dá um testemunho. João, pela sua humildade, mesmo sendo um apóstolo, mas se colocou como alguém que está ali para servir. Gaio, mostrando que dentro da sua prática, da vida que viveu, da verdade, porque só ortodoxia de cabeça, não é o suficiente se nós negligenciarmos na prática. E aí João começou a falar das virtudes desse discípulo, desse servo de Deus. Nós começamos a falar um pouco sobre Gaio na semana passada, e hoje eu quero dar continuidade. Por isso que eu coloquei no anúncio o título como o abençoador. E nós vimos nos 3 primeiros versículos, principalmente a partir do versículo 2, que Gaio era um homem amado, de uma vida espiritual saudável, que dava bom fruto. São pelos frutos que se conhece a árvore, porque o seu fruto é o seu testemunho. João ficou feliz com a atitude desse homem. Se há algo que alegra um coração de um pastor, é quando ele pode ouvir um comentário, um testemunho de um membro, que numa determinada situação, ou numa visita, ou no lugar, a pessoa chega e fala: puxa, que bênção aquele irmão, que testemunho. Ora, se um pastor fica contente, como João ficou, imagina Deus. E nós estamos ali principalmente levando o nome de Deus no nosso trabalho, na nossa circunvizinhança, na nossa família. Então, quando nós damos um bom testemunho, nós estamos anunciando como livros abertos, muito mais do que com a palavra, que é de importância, por isso Paulo disse que não se envergonha do evangelho, mas também com a nossa vida, com o nosso testemunho. João ficou feliz, porque ele teve com alguns irmãos dessas regiões, dessa igreja. João estava na mediação de Éfeso, mas recebendo alguns irmãos ali da Ásia, ele ficou feliz, porque ouviu um depoimento acerca de Gaio, por causa da sua dedicação, da verdade. Ele andava na verdade. Isso encheu tanto o coração de João, que João faz votos, faz uma oração por Gaio.
porque vendo a sua vida espiritual saudável, ele então pede a Deus que assim como João, ou melhor, assim como Gaio era espiritualmente saudável, assim também fosse a sua vida física e também a sua vida financeira. Ele faz uma oração para que haja prosperidade e também vigor físico. Nós tiramos algumas lições. Nós podemos ser pobres financeiramente, mas rico espiritualmente. Nós podemos até estar debilitados fisicamente, mas espiritualmente saudável. João percebe isso e ora para que Deus, assim como esse servo está tão bem espiritualmente, que assim também seja a sua vida, no que se diz respeito a uma prosperidade e principalmente a sua saúde. Hoje, falando um pouco mais de algumas características de Gaio, nós estamos agora ressaltando, porque, amados, aqui nessa terceira carta, João vai mostrar exemplos específicos. Se ele ensinou na primeira, se na segunda ele deu ênfase a uma igreja mais local, agora ele dá nomes, né? Ele fala de alguns personagens, mostrando então a importância, e assim a igreja tem a oportunidade de identificar o verdadeiro líder e ter cuidado com o falso líder. Falando então de Gaio, dando continuidade a partir do verso que nós lemos nesta manhã, nós vamos ver aqui algumas características a mais desse servo de Deus. Além de ser aquele que andou na verdade, agora então nós vamos ver que este homem chamado Gaio, esse discípulo, esse servo do Senhor, ele então abre a sua casa para os servos de Deus. Versículo 5, ele diz, amado, ou seja, mais uma vez aqui, João vai utilizar o grego, né, agapetos, que é amado. Por 3 vezes ele usou essa palavra ao se referir a Gaio. Então ele diz, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Se Gaio deu um bom testemunho na verdade, na prática, no que se diz respeito ao conhecimento também da doutrina, agora João dá ênfase aqui acerca do amor. Primeiro falou do testemunho da verdade, agora João vai destacar o amor que esse homem tinha. Era um homem dado à hospitalidade. Nós já falamos, né, em mensagens anteriores a importância desse assunto. Mesmo quando na segunda carta, João, por uma situação de precaução, de prevenir, de proteger a igreja, ele recomendou não hospedar certo tipo de pessoa. Mas aqui volta a ênfase daquilo que é uma direção. A palavra de Deus fala sobre isso. Romanos 12, 13 fala da importância da prática da hospitalidade. Hebreus 3, 12 fala de não negligenciar na prática. E aliás, dá até um testemunho dizendo que alguns, né, acolhendo, hospedando, receberam anjos na sua casa, provavelmente falando tanto de Abraão, quanto a respeito do seu sobrinho Ló, que a maneira como acolheram as pessoas, e assim foram surpreendidos com a chegada de alguns anjos. O apóstolo Pedro também recomendou em 1 Pedro 4, 9, sede mutualmente, né, praticante da questão da hospitalidade. E aqui, dentro do contexto, e até mesmo desse aspecto, literalmente era um cuidado para com os estrangeiros, que é importante nós levarmos em conta a questão da época, né? A gente tem que olhar também por esse prisma, que é de grande importância ver como que era na época. Bom, na época, os pregadores itinerantes, além de não ter recursos, a questão das hospedagens nem sempre proporcionavam uma certa tranquilidade. Algumas dessas hospedagens, que eram poucas, bom, a gente pode lembrar bem que hoje Paracambis que já tem aí uns 3 ou 4 hotéis, não é isso por aí? Né? Mas tinha uma época que quase não tinha nenhum.
Aliás, tinha um ali perto da estação, que eu lembro que o irmão Paulo trabalhou, mas poucas pessoas se arriscavam, né, a ficar ali, a não ser que o cara estivesse passando de carro, vê se não tem jeito, eu vou ficar ali. Mas hoje não, você tem opções dentro da cidade. Eu, às vezes, até mesmo por cuidado e proteção com aqueles que atendem um convite, como na época de aniversário da igreja, e vem aqui pregar. Então, dentro da nossa possibilidade, como fiz da última vez com 2 pastores, eu reservei, né, um espaço numa pousada, também vi a questão do hotel, para poder abrigar esses irmãos. Mas, nos dias de João, no início ali da igreja, as hospedagens em alguns lugares eram até ambientes hostis, promíscuo, né, de situações constrangedoras, e não tinha tantas opções. Assim, os crentes deveriam abrir o seu coração, e literalmente, abrir a porta das suas casas, e abrir, o bolso, para poder receber esses irmãos e abençoá-los. Então é bom lembrar que na primeira carta, só para a gente voltar aqui e recapitular, João já explicava acerca desse amor que era necessário haver no que se diz respeito ao socorrer os irmãos. Só para a gente lembrar, está tudo pertinho aí, você fala assim, passa aqui a página, primeira epístola, capítulo 3. João já falava desse cuidado para com o próximo. 1 João 3, perdão que eu passei a página demais aqui, eu falei, não é isso daqui que eu queria ler. Versículo 16 e 17. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí o verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, João já havia destacado essa importância. João explica que o amor tem a ver com socorrer os irmãos, os carentes, os necessitados. Então, esses pregadores itinerantes não tinham, às vezes, condição financeira, e as opções, né, de hospedagem não proporcionavam uma certa tranquilidade, pelo fato de alguns casos serem lugares assim um pouco hostil. Então, para o apóstolo João, bem como todas as recomendações neotestamentárias, ou seja, do Novo Testamento, amar é uma ajuda prática aos que dela necessitam. Exatamente isso. Amar é uma ajuda prática aos que dela necessitam. Gaio fazia isso de coração aberto. E aqui mais um ponto, então, a ser destacado. A sua capacidade de acolher, de receber, de hospedar esses irmãos. Queridos, não há na leitura dessa pequena carta nenhuma indicação que Gaio fosse um pregador ou mestre do ensinamento das Escrituras, como nós podemos ver em outros homens, como Apolo, que dizem que era um conhecedor, um teólogo profundo da palavra de Deus, que tinha um conhecimento e ensinava com maestria, com eloquência, mas não há nada que indique nessa carta que Gaio tenha sido um pregador ou até mesmo um mestre, mas ele abriu o coração e literalmente, como eu disse, a sua casa para quem era. Ele estava disposto a acolher e a receber essas pessoas e darem todo o cuidado. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele fala acerca de missão. Aliás, hoje, depois do culto, tem evangelismo, e ele então diz assim: primeiro, detalhe, fazemos a obra com os pés, indo, caminhando pelas ruas, pelas cidades, pelas nações. O salmo que nós abrimos o culto hoje disse, anunciar entre as nações as suas maravilhas, falar da glória de Deus, testemunhar acerca do reino do Senhor. Então, fazemos a obra com os pés. Segundo, com os lábios, falando, orando pelos enfermos, intercedendo, visitando
Aliás, deixa aqui uma observação, abrindo parênteses rapidamente, para os homens. Já conversei com o diácono Sebastião, né, acerca da importância de uma visita a uma pessoa que precisa, como todos precisam, mas também uma questão de honra. Quem aqui teve a oportunidade de conhecer a irmã Dulce? Irmã Dulce serviu aqui muito tempo conosco. Quando idosa, não media esforços para servir a Deus. E ela teve alguns momentos da sua vida já não enxergando tão bem, pegava o ônibus, ela morava, acho que Jonas Leal, onde que é? Bom, agora eu vou perguntar aqui, José e Adriana, que eles conhecem bem aquela área ali, a igreja é do pastor Jonas, da Assembleia do pastor Jonas. É Jonas Leal ali? Leal de Carvalho. Jonas Leal acho que é do lado, né? Onde é a padaria, aí é Leal de Carvalho lá. Então, ela morava ali em frente à igreja. Ela pegava o ônibus, e teve um dia que ela caiu do ônibus, porque já não enxergava bem. Ela poderia voltar para casa, estava machucada, mas ela ficou ali com o seu joelho todo arrebentado, né? Toda doída, participando do culto, um exemplo. Então, se o fato da acolhida, do cuidado, do amor, ele deve existir a todos, semelhante a toda pessoa, honrar as pessoas que dedicaram e serviram a essa obra, eu acho que é de maior relevância ainda, né? Então, a Ana Nilce, uma das filhas da irmã Dulce, esteve aqui alguns momentos antes do culto. Ela já tinha conversado numa ocasião com a Silene, quando estávamos até numa visita sexta-feira, a irmã Elza, que foi muito bom uma visita, estivemos ali. A irmã Elza fez 82 anos, nós estivemos participando ali com a irmã, e falando acerca do Carlinho. Alguns conheceram aqui o Carlinho. Carlinho sempre lutou intensamente com questão de vícios, de droga, de álcool, mas ele tem solicitado uma ajuda, o desejo de se reconciliar. Então eu falei com o diácono Sebastião para reunir essa semana alguns homens, de repente numa quinta-feira que nós não temos culto aqui, e fazer uma visita lá ao Carlinhos, que mora em frente à igreja do pastor Jonas, e socorrê-lo, ouvi-lo, e na possibilidade, necessidade, o Carlinhos não está andando, ele teve um AVC, está com parte do corpo paralisado, naquilo que for possível ao nosso alcance, dar um suporte de buscar de carro. Nós temos aqui uma cadeira de roda que facilita subir pela rampa e assim assistir o irmão. Então, nós podemos também, segundo, né, que os 3 aspectos que Hernan Dias Lopes destaca, fazendo a obra com os nossos pés, indo com os lábios, falando, orando, e terceiro, com as nossas mãos, contribuindo. Isso Gaio tinha presente na sua vida. Ele era um homem que abria a casa, abria as portas da sua casa para receber os servos do Senhor, os pregadores. Mas o segundo aspecto a ser destacado ainda na vida de Gaio, é que Gaio, além de abrir as portas da sua casa, ele dava suporte. E veja o versículo 6, vai dizendo: os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Aí Paulo agora recomenda: bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, amados irmãos, os obreiros não devem apenas, né, nós como crentes em Jesus Cristo, não apenas receber, mas também providenciar. Eu sei que hoje o contexto é diferente. Eu disse, estou falando a leitura dentro da realidade da época, do contexto da época. Eles acolhiam, mas não apenas dando cama, mas dava água para beber, comida para comer, ajudava em todo o procedimento. E quando então nós nos disponibilizamos a abençoar os servos do Senhor, a obra missionária, na semana passada, não, semana retrasada, no segundo domingo, porque esse domingo acho que tem 5 meses, não é isso? Né? 5 domingos, esse domingo, não. Isso, vamos lá, botar a careca para funcionar aqui. Esse mês tem 5 domingos. Acertei agora? Oh, que bom. Esse mês tem 5 domingos. Então foi o segundo domingo, nós tivemos aqui um domingo missionário. Pela manhã nós recebemos um jovem que numa ocasião, quando ele fazia parte da Jocum,
E tendo a oportunidade de visitar a Índia, o coração dele abriu por aquele lugar, compadeceu daquele lugar, passou a amar aquele lugar e desejar retornar. E isso ele já vem lutando há quase 5 anos. Poderia ter alcançado esse objetivo, né, em 2019 ou 2020, mas veio a pandemia e isso atrasou ainda mais. Ele esteve aqui conosco, partilhou conosco, esse é o seu desejo, de retornar e ali se estabelecer como um missionário na Índia. E é um jovem que abriu o seu coração, e depende, algumas igrejas o abraçam, sempre quando eu posso, dou uma oferta. Ele esteve aqui conosco no domingo, nós demos uma oferta, para que ele pudesse então, através de uma possibilidade, que o visto como missionário, de forma alguma ele consegue, porém, a questão de criando ali um estabelecimento, cujo seu objetivo, através de uma estratégia, ao abrir uma cafeteria, juntamente com outro missionário que já está lá presente, ele ali abrirem as portas e começarem a esse trabalho de evangelização da palavra do Senhor. Um homem que vai deixar o seu país para um lugar de condições terríveis, para anunciar a palavra do Senhor. À noite nós recebemos o pastor Gonçalves, já um homem com uma certa experiência, com uma igreja estabelecida no bairro Nova Iguaçu, Cerâmica, uma igreja muito bem estruturada, um ministério promissor, mas ele sentiu um chamado de sair ali do seu lugar, da sua zona de conforto, de uma membresia que o acolhe, que o respeita, que caminha com ele há muito tempo, e foi para Portugal, uma igreja bem mais simples, menor, e ali dá continuidade a um trabalho. Então, a importância, da mesma forma, pude abençoá-lo, graças à sua fidelidade e à sua generosidade. E assim nós devemos fazer para com aqueles que têm atentado para o chamado. Quando puder acolher, ótimo. Aliás, o missionário Fernando, quando ele esteve aqui, ele estava na casa de alguns irmãos da igreja da comunidade Crescendo em Cristo, do pastor Giovanni. Nós vimos que um irmão ficou responsável para levá-lo em todas as igrejas. Ele esteve aqui de manhã, à tarde foi para Mendes, e assim ele estava em algumas igrejas aqui ao redor de Paracambi, nas cidades vizinhas, e esse irmão disponibilizou o seu tempo para servir e levar o missionário Fernando aonde fosse necessário. É esse espírito, isso que estava presente no coração de Gaio, esse amor, esse cuidado, não apenas de acolher, mas de ajudar. Então, quando nós disponibilizamos em assistir, em abençoar o irmão, em socorrer o irmão, nós estamos fazendo isso ao próprio Senhor Jesus Cristo. Só como referência, anota aí, Mateus 10:40, Jesus disse: quem vos recebe, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe ao Pai. Fazer o bem a alguém é o mesmo que fazer a Jesus Cristo. Na mensagem falando sobre o julgamento, o juízo final, Mateus 25, a partir do versículo 34, quando então Jesus está falando que no último dia, nos finais do templo, na plenitude do tempo, ele vai reunir, todos irão comparecer diante dele, e vai separar as ovelhas do cabrito, as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, as ovelhas, sede bem-vindo, benditos de meu Pai, entra para o gozo eterno, os cabritos para o inferno. Aí ele começa então a dizer: porque eu tive sede e me deste de beber, eu tive fome e me deste de comer, eu era forasteiro e me hospedaste. Aí alguns perguntaram: quando foi que nós te demos de beber, de comer, que nós te hospedamos? Jesus disse: quando vocês fizeram ou fazem isso a um dos meus pequeninos irmãos, fazem a mim também. Então, quando nós abençoamos o próximo, quando nós socorremos o irmão, quando nós ajudamos alguém no que se diz respeito ao reino, à obra de Deus, nós estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Só que João, aqui nesse versículo 6, o presbítero agora, o apóstolo João, ele se volta do passado para o futuro, daquilo que praticas para aquilo que farás.
A parte B do versículo, ele então diz: bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Encaminhando em suas jornadas. Encaminhar significa aqui ajudar. Várias são as referências que nós encontramos na palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo se referindo à importância, e quando ele usa a expressão encaminhar, é exatamente dar a esses irmãos condições deles se deslocarem. Alguns exemplos eu quero ler com você. Vamos lá, 1 Coríntios 16. Se não estivesse sendo aqui gravado, eu ia até pedir para alguns irmãos lerem, para me ajudar na voz. Só que, como está sendo gravado, o áudio a ser captado é apenas do microfone, então não consegue ouvir uma voz, né, solta na igreja. Primeira Coríntios 16, versículo de número 5 e 6. O verso que eu quero dar ênfase é o versículo 6. Paulo tem um desejo, né, de estar com esses irmãos, e a gente vai encontrar aqui essa expressão, encaminhar, né? E o encaminhar na jornada é exatamente isso, é ajuda, é providenciar, é você sustentar o translado, a passagem, pagar a passagem do trem, do ônibus, do avião, seja qual for. Na época eu não sei se era cavalo, né, o que tinha. Algumas ocasiões Paulo, por exemplo, fez várias viagens, né, pelo oceano, pelo mar. Então tinha toda essa questão. Ele diz aqui: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Então, quero estar com vocês, passar um tempo aí, mas para dar continuidade, e os outros lugares que eu preciso ir, que vocês me socorram, que vocês me ajudam. Segunda Epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 16, ainda dando exemplo dessa questão de ajudar, né, na obra missionária, naqueles que se prontificam a anunciar a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 15 e 16. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para Judeia. Mais uma vez, Paulo fala aqui da importância, né, do socorro, da ajuda. Tito, já que nós estamos aí nas cartas paulinas, exemplos de Paulo, aí passa um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Tito vai falar agora, ou melhor, Paulo falando a Tito, da importância do cuidado com os presbíteros, os pastores, ou bispo, né? Aqueles que estão à frente das igrejas. Passa Timóteo aí, que é a primeira carta pastoral, a segunda carta de Timóteo, aí aqui mais uma carta pastoral, de orientação, Tito, capítulo 3, versículo de número, perdão, amados, versículo 12, quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, não é Nilópolis não, tá? É Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Verso 13, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então, mais um exemplo aqui acerca do cuidado, né, assistindo aqueles homens que eram mestres, como eu falei, Apolo e aqui Zenas eram já homens que eram dados ao ensino, à interpretação da palavra de Deus, e Paulo mais uma vez orientando. Por que, amados?
A fé é demonstrada pelas obras e não apenas por palavras. É bom quando você pode expressar uma palavra de carinho. João orou por Gaio. Nós precisamos orar, desejar, né, o bem-estar, a felicidade, né, a prosperidade do irmão, mas muito mais do que palavras. A fé, então, ela é demonstrada com atos, com cuidado. Isso Gaio tinha. Gaio abriu as portas da sua casa. Gaio abriu, não sei se tinha na época carteira, mas assim ele o fez para sustentar e abençoar a obra do Senhor. Seja um patrocinador da obra missionária. Paulo depois, na mesma carta que nós lemos, segunda carta de Coríntios, no mesmo capítulo 16, ele recomenda o apoio, a ajuda a Timóteo, seu filho na fé, para que então também a igreja pudesse dar um suporte, encaminhá-lo. E esse é o cuidado que nós devemos ter com aqueles que se disponibilizam a fazer a obra de Deus, e principalmente eles não tendo ali um ordenado, um salário, a gente está sustentando e fortalecendo. Então, um homem que abre as portas da sua casa, um homem que ajuda, mas um terceiro aspecto, um homem que dá testemunho perante os incrédulos. Porque, amados, uma marca desses pregadores itinerantes, o contexto que nós estamos vendo aqui, falando da importância da hospitalidade, né, de hospedar esses homens, é que esses homens pregavam por amor a Cristo. Eles estavam ali dispostos a passar por qualquer situação. Basta a gente lembrar o que passou e enfrentou os apóstolos no início, quando por diversas vezes foram presos. Teve uma ocasião, só para citar e ganharmos tempo aqui, em Atos 5, nós vamos ver que aqueles homens, mesmo fazendo bem, mesmo proporcionando a graça de Deus, um paralítico entrou pelo templo, soltando e glorificando, mas aqueles homens foram perseguidos, foram presos, e a intenção dos sacerdotes, das autoridades, era dar cabo da vida de Pedro e dos outros apóstolos. No entanto, surgiu um homem que era muito sábio. Aliás, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um mestre da época, conhecedor profundo, intérprete da lei, que chegou e deu um parecer. Gente, tome cuidado, que pode ser que a gente esteja aí perseguindo o próprio Deus. Já surgiram outros que vieram aí cheio de empolgação, no intuito, o que eles falavam era deles mesmos e não prevaleceram. Mas vai que a gente faça algum mal a esses homens aí, a gente vai ser pego lutando contra o próprio Deus. Aí, para não ficar assim tão, satisfeito, não ficaram muito satisfeitos com o parecer de Gamaliel, mas para pelo menos ficar um gostinho assim de vingança, de maldade, mandaram dar uma coça nos apóstolos, dar umas chibatadas a eles aí. E a expressão é que me chama a atenção de Pedro e daqueles homens. Eles saíram felizes, contentes, regozijantes, igual um garoto quando faz um gol, ou ganha lá uma bala, ou fica contente com um elogio, ou com um presente. Eles saíram lá felizes, porque se acharam dignos de sofrer por causa do reino de Deus, por causa da obra do Senhor. Então eram homens que estavam dispostos. Um outro exemplo, falando do apóstolo Paulo, depois você lê em casa, Atos 23, ali entre os versículos 12, 13, 14, você vai ver que Paulo, de tantas situações de perseguição que ele enfrentou, teve uma delas que 40 homens conspiraram, e juntando esses 40 homens, tiveram ali algumas autoridades, alguns anciões, e ali provavelmente tudo indica que eram da tribo dos saduceus, porque com respeito aos escribas, os escribas eram mais voltados para a questão dos fariseus. Paulo era um fariseu, então eles até defenderam Paulo numa situação, depois você veja com detalhe no versículo 9 do capítulo 23 de Atos, que esses até defenderam, mas os saduceus, os principais homens, junto com esses 40, conspiraram tirar a vida de Paulo. Só que foi descoberto esse plano. Paulo estava preso, Paulo era um cidadão romano, e quando chegou essa situação, foi então ali articulado em favor de Paulo. Bom, moral da história, Deus providenciou o livramento,
Final da história, Deus providenciou o socorro, disponibilizaram lá 200 homens, homem de cavalaria, tudo para proteger o apóstolo Paulo e fazer com que ele desse continuidade. Porém, Paulo estava ali, disposto a sofrer o que fosse para fazer a obra do Senhor. Então esses homens sofreram injúrias, esses homens estavam dispostos a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, eles precisavam do suporte, e aqui nós voltamos para Gaio, porque Gaio se prontificou também a abençoá-los dessa forma. Voltamos lá a 3 João. Versículo 7, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. O nome aqui está até em letra maiúscula, está falando, se referindo ao nome de Cristo, à obra de Cristo, ao chamado de Cristo, à comissão, né? Ao desafio de levar o reino de Deus, a palavra do Senhor. E Jesus, amados, ensinou que esses homens, com esse coração desprendido, ao ponto de colocar a sua própria vida em risco, esses homens deveriam ser cuidados, abençoados, darem suporte para eles financeiros. O próprio Senhor Jesus Cristo, né, em Lucas 10, versículo 7, anota aí também essa referência, estou aqui ganhando um pouco de tempo. Quando então ele disponibilizou os 12 para irem fazer a obra, e ele disse, chegando em determinadas casas, que ali vocês forem acolhidos, fiquem ali, comam daquilo que eles tiverem para servir a vocês, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então veja, essa expressão quando é utilizada, o trabalhador é digno do seu salário, o contexto, Jesus não está falando de um operário, embora o operário é digno do seu salário, ele não está falando de um professor, ele não está falando do engenheiro, ele não está falando de qualquer outra profissão. O contexto, quando ele utiliza essa expressão, o trabalhador é digno do seu salário, ele está falando do obreiro, ele está falando do pregador, ele está falando do missionário, ele está falando daquele que saiu para pregar o evangelho do Senhor. Depois você confere, tá bom? Lucas 10, ali entre os versículos 5 a 7, para você ver se é verdade o que eu estou te falando, né? Então, o exemplo de Gaio aqui, diante dos gentios, diante das pessoas, porque, amados, esse sustento, ele deve vir do povo de Deus. Os crentes é que devem sustentar a obra de Deus, ou seja, dar testemunho perante os gentios. Foi o que Gaio fez. O reverendo Augusto Nicodemos, falando acerca, né, dos missionários da época, que serve como exemplo, ou pelo menos por uma lição, uma exortação para aquilo que nós temos visto, infelizmente, digo isso com muita tristeza em nossos dias, mas Augusto Nicodemos, ele diz, abre aspas, os missionários não eram missionários que cobravam para pregar. E aí é com tristeza que vimos em nossos dias pregadores mercanejando a palavra de Deus e cobram absurdos para estarem no lugar. Se tornaram popstar, gospel, se tornaram estrela. E isso é ruim, porque envergonha o evangelho. Isso dificulta, né? E olha quanto que a igreja tem dificultado a pregação da palavra, o quanto a igreja tem se esforçado para ser a grande responsável pela dificuldade da expansão do reino de Deus. Como falta testemunho da nossa parte, como falta testemunho dos pastores, como falta testemunho dos líderes, e nós precisamos estar atentos a isso, porque isso vai dificultando. Então, amados, se tem, e tem, a própria Bíblia, nós estudamos aqui, se tem os opositores, os inimigos de fora, mas a igreja não está percebendo os inimigos de dentro, o quanto tem escandalizado, envergonhado e dificultado a pregação da palavra. As pessoas vão se tornando resistentes, porque primeiro elas leem a nossa vida, a nossa conduta, como nós agimos. Então são pelos frutos que se conhecem a árvore. Esse homem dedicado, com bom testemunho, generoso, que abria a porta da sua casa, que mesmo não sendo um homem de condições financeiras, porque quando nós lemos aqui o texto, ao ponto de João orar para que ele pudesse se tornar uma pessoa próspera financeiramente, assim como ele era,
saudável espiritualmente, mas ele era desprendido para abençoar a obra do Senhor, o reino de Deus. Quarto ponto para a gente concluir, porque Gaio também era um homem que ele se tornou acolhedor da verdade e recebia esses servos com muito amor. Versículo 8: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Se na segunda carta João alertou para alguns que estavam ali disseminando uma falsa doutrina e disse para não acolher, não hospedar, porque se hospedasse, estariam sendo ali cúmplices, daquela mentira que está sendo propagada. Aqui João fala da importância de acolher aqueles que pregam a verdade, que zelam pela verdade, que ensinam a verdade. Então o ministério da hospitalidade e do suporte à obra não é apenas um privilégio ou uma oportunidade, ele é um dever. E eu quero deixar aqui rapidamente algumas referências para a gente ler, principalmente naquilo que o apóstolo Paulo recomendou. Primeiro, a igreja em Gálatas, veja capítulo de número 6, deixa aí marcado a nossa... Gálatas 6, volte às páginas da sua Bíblia. Versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Importante aqui, Paulo antes estava falando da importância da semeadura, da generosidade, do desprendimento. E aí ele então reforça: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Verso 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente a quem? Aos da família da fé. Então, amados, esse privilégio, uma oportunidade, mas também é um dever. Então está aqui uma ordem, um dever para acolher, para ajudar. Ainda nas cartas paulinas, 1 Coríntios, capítulo 9, um outro exemplo. Deixa eu molhar um pouquinho mais aqui as palavras, para eu conseguir concluir. Ore por mim para que logo mais eu consiga pregar. Irmãos do louvor aí, fique bem à vontade para dirigir o culto, que o Senhor me dê condição de estar à noite pregando. Sei que a luta aqui tem sido grande. Capítulo 9, versículo de número 7. Paulo está aqui, amados, antes de ler, reivindicando 1 Coríntios 9, a questão, principalmente em relação a ele, a Barnabé, ao suporte financeiro. Paulo teve um desgaste muito grande, um cuidado com respeito à igreja de Corinto, e por isso que, contando ali também com o suporte de Áquila e Priscila, um casal abençoador, que confeccionavam tendas, Paulo também tendo essa prática como ofício, como seu trabalho, assim ele o fez, para não ser pesado e também para não dar motivo a essa igreja que tinha uma certa resistência, porque Paulo teve que falar algumas verdades para essa igreja, e a questão não era não só o fato de não ser pesado, mas por causa das dificuldades que esses irmãos ainda aqui tinham, e por isso ele contou muito com o suporte de outras igrejas, mas é nesse contexto que ele está falando, reivindicando a questão do sustento e do cuidado. Aí no versículo 7, ele então assim vai dizer, verso 6, quando eu citei Barnabé, então assim, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ele vai fazendo aqui algumas perguntas retóricas, cuja resposta é sim, Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não o diz também a lei?
porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Viu? Então, Paulo aqui foi enfático, duro, teve muito cuidado, mas disse: como anunciamos, somos pregadores da palavra, acaso não temos o direito também de receber esse suporte e o cuidado de vocês? Então, muito mais do que bom é quando se dá com alegria, quando se tem esse desprendimento, essa generosidade de você comprar uma visão e abençoar um ministério também, socorrer uma pessoa, mas se trata de um dever, como nós já vimos nesse caso. Ainda uma outra referência paulina, 2 Coríntios, como eu disse, Coríntios, os irmãos em Corinto, Paulo tinha um cuidado assim, para não criar obstáculo na pregação. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 8, versículo 7, eu anotei alguns versículos, mas eu percebi aqui, quando eu me deparo com salto os olhos, que é necessário começar um pouco antes. Vai ele então falando: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então Paulo, de uma certa forma, dá uma cutucada, e ele fala dos irmãos da Macedônia. Quando você lê a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, você vai ver Paulo até mesmo agradecendo a generosidade e o desprendimento. Paulo usou do seu ofício, do seu trabalho, também como aquele que confeccionava tendas, junto com Acre e Priscila, mas ele teve o suporte também das igrejas da Macedônia, principalmente da igreja de Filipos, que era generosa. E aqui ele está então falando, ele faz uma exortação, mas mostrando que ele não deixou de ser sustentado, abençoado. Esse era um dever, para não trazer mais implicações, né? Então ele fez isso. 1 Timóteo, capítulo 5, aí aqui é um caso mais específico, eu citei lá atrás, mas na verdade quando falou de Zemas e de Apolo, era mais a questão ainda dos missionários e pregadores itinerantes, e no caso de Apolo, um mestre da lei, um teólogo, um homem conhecedor profundo do Evangelho, mas aqui realmente aos líderes e aqueles que pastoreiam a igreja. 1 Timóteo, capítulo de número 5, Paulo também faz uma recomendação aqui. Aí ele fala aqui de salário mesmo, né? Versículo 17, 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno
do seu salário. Aí ele cita aquilo que Jesus falou, que nós vimos lá em Lucas 10, 7. Então, principalmente aqueles, né, que estão na frente, conduzindo o trabalho, que têm a responsabilidade de estudar para trazer o ensino, a palavra, de orar pela igreja, de fazer a obra do Senhor. Então, amados, há alguns casos, e eu por um período, e aí eu vou falar aqui da minha vida, embora a igreja local tem todas as condições hoje de me dar o suporte, caso eu precise ficar tempo integral para a igreja, como eu tenho muitos amigos e alguns pastores que pastoreiam as suas igrejas, o seu tempo é integral. Assim, durante um período de 99 até 2003, principalmente em 2000, quando eu fui ordenado pastor, aí retornei de Seropédica, eu estava em Seropédica ainda em 99, fui mandado embora do meu emprego por uma ação injusta, diga-se de passagem, tanto que Deus depois me retribuiu, pude receber tudo aquilo que fiquei durante os 4 anos ausente do meu trabalho, né, e voltar ao emprego que estou até o dia de hoje. Mas ali fui ordenado, eu estava ainda em Seropédica, Pedro, que está aqui junto com Rose, tinha 2 anos, André tinha 6 meses, não deixamos de fazer a obra, de servir. Para mim aquilo dali foi um baque muito grande. A Rosilene trabalhava em Paulo de Fronten, seu primeiro emprego, e isso deu uma mexida de forma considerável no que se diz respeito ao meu sustento, ao que eu tinha eu recebia como salário, e eu sempre tive um coração desprendido em abençoar a obra do Senhor, sempre foi para mim um prazer, além de ser um dizimista fiel, e no meu caso, e eu não coloco isso para que os irmãos assim sejam, mas assim eu sou, minha esposa nós entregamos do nosso bruto, temos desconto considerável de imposto de renda, de INSS, mas entendemos que Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós entregamos, e assim sempre fizemos, e tínhamos plena certeza que Deus supriria as nossas necessidades. E aí eu fui fazer algumas coisas que eu não estava acostumado a fazer, saí vendendo biscoito. O pastor Antônio estava com uma representação lá de uma empresa de biscoito, saí oferecendo biscoito e tal, passando aquele momento. E em 2000, quando fui ordenado pastor, o pastor Antônio me trouxe de volta para Paracambi, e fiquei trabalhando na igreja, na secretaria da igreja, e ali durante um período, fui remunerado como um pastor. Passei então a fazer toda a parte de atendimento, de gabinete pastoral, de assistência, que eles queriam casar e tudo, receber ali os irmãos, auxiliando o pastor Antônio na ocasião. O pastor Velásio estava como gerente da Caixa Econômica, o seu tempo ficou resumido. Enfim, eu estava ali sendo remunerado, sustentado, mas quando em 2003, ao ganhar uma ação no nosso sindicato, em relação ao governo, nós fomos restituídos, e eu tinha a opção de receber o dinheiro dos 4 anos e não voltar, ou se quiser voltar. Conversei com o pastor Antônio e falei: pastor, eu prefiro voltar ao meu trabalho. Depois disso, né, em 2005, eu vim para cá, para Laje, e até aqui eu optei, uma opção minha, conciliar. É difícil, mas com a graça de Deus, eu louvo a Deus, não tenho o que reclamar, né? Porque o fato de ser difícil, né, que significa que é totalmente penoso, são coisas que a gente precisa levar em consideração, mas eu tenho conciliado o meu trabalho, né, também com a missão que eu tenho como pastor, e eu louvo a Deus, porque isso nos deu a oportunidade, ao longo desses anos, de fazer muitas coisas aqui, que eu tenho certeza, que se fosse revertido num salário para mim, dentro daquilo que eu ganho, né, ou pelo menos ganhava, que atrás eu ganhava muito mais, como funcionário público, eu já está um bom tempo não sendo tão reconhecido e considerado, né, sem aumento, mas eu podia, né, com certeza, naquilo que ia me pagar, dificultar no avanço que nós tivemos neste lugar. Eu louvo a Deus por aquilo que a gente pôde fazer. Eu creio que até aqui, a não ser que o Senhor me fale, ou surge uma outra situação, né, eu prefiro continuar dessa forma. Mas nós temos pastores, irmãos, até mesmo na cidade, de outras denominações, que têm ali o seu tempo dedicado completamente à parte do ministério, e quando a igreja tem condição de dar esse suporte, ótimo, é maravilhoso, e isso é bíblico. O que nós acabamos de ler aqui, a recomendação que Paulo está falando a um líder da igreja,
agora então, o responsável, aquele que veio a ser bispo também da igreja em Éfeso, ele então está dizendo aqui o que nós acabamos de ler, de considerar, porque o trabalhador é digno do seu salário. Repito, o contexto que Jesus aplicou isso, ele estava falando exatamente dos apóstolos, dos pregadores da palavra do Senhor. Mas não podemos fazer disso um meio para o enriquecimento ilícito, para você sufocar a igreja e esfolar principalmente a lã das ovelhas, ao ponto, de sacrificar a obra, o reino. Então, estou aqui com a graça de Deus, mas os irmãos têm o entendimento que é importante a gente ter essa visão e abençoar. Por isso que eu fico muito feliz quando eu assim posso abençoar alguns irmãos, que como já fizemos aqui nas nossas ofertas missionárias, como tenho feito mensalmente com algumas igrejas, abençoando, porque não tem a mesma condição que eu tenho do trabalho que hoje eu tenho, e me dá esse desprendimento e flexibilidade para eu fazer a obra do Senhor. Nem todos têm essa possibilidade, e por isso precisam ali do sustento, de uma ajuda, de um reforço, e é tão bom. Eu prefiro ficar com aquela palavra que diz que melhor é dar do que receber, e tenho essa alegria de poder estar abençoando, numa necessidade. Assim fiquei durante quase 4 anos, sendo assistido pela igreja de Paracambi, mas vi que poderia também continuar servindo o reino e mantendo o meu trabalho. Para concluir aqui, 3 motivos que devem nortear os cristãos na contribuição da obra missionária. Primeiro, devemos apoiar, porque esses homens, principalmente, os casos de alguns que vão para outros lugares, como falei do missionário Fernando, pastor Gonçalves, que está lá em Portugal, eles têm coragem e assumem a missão de pregar o evangelho do Senhor. Segundo, muitos deles, como eu dei o exemplo, não têm uma fonte de um outro sustento, e por isso precisam do suporte da ajuda. Em terceiro, quando o apoiamos, nós estamos nos tornando cooperadores da verdade. Foi o que João destacou acerca de Gaio, versículo 8, portanto devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amados, Gaio não apenas recebeu a palavra, andou na verdade, ele se tornou um colaborador e cooperador de verdade, para que então o reino de Deus fosse expandido. Concluo dizendo, o amor cristão não é apenas para ser sentido, mas também para ser declarado e demonstrado. Seja generoso para com o reino de Deus, para com a obra do Senhor. Se com os seus pés você pode ir, vá anunciar a palavra. Se você assim não pode, ore e também contribua para que o reino de Deus continue sendo propagado. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Deus e Pai, obrigado porque até aqui o Senhor, com a Tua graça e misericórdia, tem nos assistido, nos abençoado. Ó Deus, obrigado por ter conseguido completar, ainda que com muita dificuldade, confessando a minha tensão e nervosismo em lidar com a dificuldade hoje de falar essa manhã. Mas eu espero que dentro das leituras, porque eu creio que a Tua palavra que é suficiente, jamais vai ser a capacidade, recursos, ainda que eu fosse, não sou tão eloquente assim, um mestre, mas jamais seria a minha obra, seria o meu potencial, mas sim o Teu Espírito, e a importância do poder da Tua palavra, para nos convencer acerca de como nós devemos viver o Evangelho, ser praticante, não apenas ortodoxo de cabeça, mas sim praticante, como quem vivencia, como quem age, como quem demonstra, porque a fé é muito mais do que demonstrada por palavras, mas sim com atitude, e que possamos assim agir, para que o reino de Deus seja propagado, assim como Gaio, que deu exemplo, testemunho, de um crente verdadeiro, que andava na verdade,
mas também que ele vivia esse amor e abençoou aqueles que se desprendiam para fazer a obra de Deus. Que nós, quanto igreja, possamos ter um coração aberto, generoso, para abençoar uns aos outros, como a tua palavra recomendou, principalmente os da família da fé. Deus, muito obrigado, que o seu Espírito continue falando melhor ao nosso coração, no nome de Jesus, amém e amém. Semana que vem a gente dá continuidade, vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por essa manhã, logo mais, lutando contra o abatimento, né? Uma palavra de restauração para os irmãos. Vamos orar pela Bárbara. Eu vi que no momento aqui a irmã Marlene se levantou com ela estava passando mal, então vamos orar pela Bárbara. Agradecer pelo aniversário da Fabiana, né? Hoje está aí completando mais um ano de vida, veio participar do culto, isso é muito, né, importante, a gente ser grato ao Senhor, ao dono, ao autor da vida, né? Mas vamos orar, traga os pedidos de oração, a gente concluir. Após o culto tem evangelismo, acho que essas mensagens, aquilo que nós temos ouvido, os exemplos durante esse mês, reforça mais ainda a importância do chamado e da gente contribuir para o reino de Deus. Bom? Eu ganhei mais um sobrinho, né? A titia avó Bernadette, muito carinhosa, né? Muito carinhosa, tanto que ela lembrou aqui, meu irmão caçula, Claudeci, né? Ontem nasceu mais um filho lá, da minha cunhada Pâmela, o Henrico, né? E a família está lá feliz com a chegada do novo integrante. Minha mãe também está muito contente, né? Meu pai, o Capuz, está se restabelecendo, né, de uma pneumonia, e aí com cuidado também, né, diante dos irmãos, isso é importante também, cuidar de mim é cuidar do outro, e também ter esse cuidado para com a membresia, e por isso ele não tem estado aqui presente, mas quero agradecer, porque graças a Deus, correu tudo bem, com o procedimento mudou, a intenção de Pâmela era ter um parto normal, mas diante de algumas situações foi necessário fazer uma cesárea, mas tudo correu bem. Acredito que hoje já deve estar vindo, né, Bernadette? Amanhã o Henrico já vai estar indo para a casa e somar junto lá com tanto, né? E toda da Natália, Enzo, somar junto com o Enzo a bagunça da casa. Estenda suas mãos, vamos orar. Obrigado a Deus, porque nessa dinâmica do reino, da obra, mesmo quando a gente tem que pontuar algumas situações que nos trazem sentimentos, preocupações, às vezes tristeza, em relação a alguns irmãos pela enfermidade, outros que estão passando por um momento de luto, de perda, mas essa dinâmica da obra, ela nos permite viver essa intensidade, porque é também nesse momento onde o amor é manifestado, o cuidado, o suprir a necessidade do outro, o ajudar. Então, a Deus, assim como esses pedidos que estão escritos num pedaço de papel, nesse caderno de oração, a nossa irmã Bárbara saiu daqui passando mal, junto com a sua mãe, ó Deus, espero que esse translado, esse socorro, ó Deus, venha ser ali providencial e importante para ajudar a tua serva. Ó Deus, nós oramos para que seja viabilizado toda a situação e os meios para que logo ela se restabeleça, assim como tantos outros que não vieram, que não puderam estar aqui. Mas, ó Deus, que o Senhor na tua graça e misericórdia estará acudindo, curando, libertando pelo teu poder. Agradecemos, eu agradeço pela irmã Georgina, que hoje pôde vir aqui, depois de um período de inflamação nas suas vistas, com uma herpes, que mudou ali a sua face, mas hoje podendo vê-la antes do culto, com o seu rosto, o seu olhar limpo. Obrigado a Deus, por essa dádiva. Falamos aqui de vida, da chegada do Henrico, falamos da vida de Fabiana, que está aqui na sua casa, para agradecer, louvar ao Senhor da sua vida. Deus, temos motivos de necessidade, apresentamos a Ti, mas também temos motivos de gratidão, louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome, agradecemos a Ti.
Obrigado, Senhor, por essas vidas, por esses irmãos. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela comunhão. Agora, Senhor Deus, estaremos retornando aos nossos lares, nos assentando ao redor da mesa para alimentação, agradecidos pelo pão nosso de cada dia. Abençoe a nossa refeição, abençoe esse restante de dia, abençoe o trabalho de evangelização, nos incentive a convidar pessoas, principalmente pessoas que nós conhecemos, que estão vivendo momentos de abatimento, estão vivendo momentos de depressão, estão vivendo momentos de tristeza, de luta, de fardos. Ajuda-nos, ó Deus, para que logo mais possamos estar aqui junto com elas, recebendo a Tua palavra, e assim sermos fortalecidos pela comunhão e pela pregação da Tua palavra. Receba a nossa adoração, nosso louvor. Obrigado por cada irmão que aqui veio. Honre a sua fé, o seu desprendimento, a sua disponibilidade de servir a Ti, de expressar o seu culto, a sua gratidão. Leva-nos em paz, debaixo das suas santas e poderosas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional, um amor que não tem como dimensioná-lo, mas nós temos recebido um amor que nos constrange, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.